Perdão, bom dia, galerinha do oitavo ano. A gente está na segunda aula já, né? Segunda videoaula. Perdão novamente, eu não tô tão bem, mas a gente vai seguindo a aula, ok? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá. Página 418. A gente vai falar da mobilidade da população mundial. Galerinha, se tratando de mobilidade da população mundial, a gente está falando basicamente dos movimentos migratórios. E aí fica naquela, o que é um migrante? Vocês sabem dizer o que é? Tempo. Beleza, eu sei que vocês não vão responder. Mas enfim, migrante é todo aquele que se desloca com o intuito de residir em outro local. Ou seja, quando ele sai do seu local de origem para morar em outro. Aí, a gente, dentro dos migrantes, a gente tem dois tipos, que é o emigrante e o imigrante. Eu acho que em uma das aulas eu já cheguei a explicar a diferença para vocês. Mas enfim, vamos recapitular. Emigrante é aquele que sai na perspectiva do país de origem. Ou seja, eu estou no Brasil e eu vou para os Estados Unidos, em relação ao Brasil, que é minha terra de origem, eu sou um imigrante, eu vou emigrar. Agora, imigrante é aquele que entra, aquele que chega em relação ao país de destino. Ou seja, em relação aos Estados Unidos, que não é o meu país de origem, eu sou um imigrante. Da mesma forma, um americano, ele vem para cá em relação ao país de destino dele, que no caso é o Brasil, ele é um imigrante. Mas, como ele é um norte-americano, um estadunidense, ele é um imigrante se tratando dos Estados Unidos, ok? Deu para sacar bem essa diferença aí da diferença dos imigrantes e dos emigrantes? Ok, turminha. Agora a gente fica naquela do porquê as pessoas migram. Ou seja, tem fatores atrativos e tem fatores repulsivos. Dentro dos fatores atrativos, a gente pode colocar os seguintes pontos: ah, melhores condições de vida, mais oportunidades de trabalho, melhores condições de vida, mais oportunidade de trabalho, simplesmente por, como se diz, nessas melhores condições de vida, a pessoa pode estar indo atrás de ah, educação, saúde, segurança, enfim. Muita gente, por exemplo, isso acontecia bastante, principalmente na década de 50 e 60, quando teve a mudança, a construção de Brasília, perdão. Muita gente veio do Nordeste e do Sudeste para cá. Eles vieram para cá por quê? Em busca de trabalho. A Brasília estava sendo construída, então, logicamente, ia ter trabalho a rodo aqui. E realmente foi isso que aconteceu. Tanto que a população de Brasília, ela é uma mistura de povos de todas as regiões. Então, dentro dos fatores atrativos, a gente tem isso. Às vezes a pessoa migra para outro país, principalmente para os Estados Unidos, em busca de trabalho, muda para a Europa. Um dos principais destinos é Portugal, muda para lá. Por quê? Porque tem uma familiaridade com a língua, nossa língua veio dela, veio do português de Portugal. Tem umas pequenas diferenças ali, mesmo assim é possível você manter um diálogo, você conseguir se manter. É bem mais fácil nessa questão linguística você se manter em Portugal do que se manter nos Estados Unidos ou até na Espanha. E por causa dessa proximidade linguística, Portugal é um dos principais pontos onde os brasileiros gostam de ir, principalmente é um país europeu, tem uma boa economia, tem uma condição de vida melhor, então tem muita gente que vai para lá em busca disso, ok? Agora, fatores repulsivos, galera. Fatores repulsivos, a gente precisa ter bastante atenção nesses pontos. Por quê? Porque são assuntos delicados. Entre os fatores repulsivos, a gente tem guerras, a gente tem perseguição política, a gente tem conflitos étnicos, enfim, é uma infinidade de fatores. A gente tem catástrofes naturais também.
Entre as catástrofes naturais, a gente tem o caso daquele terremoto que aconteceu em 2010 no Haiti. Foi perto daqui, então boa parte dos haitianos eles migraram para o Brasil em busca de o quê? Ah, melhores condições de vida, trabalho e para tentar restabelecer, como eu posso dizer, tentar começar do zero, tentar restabelecer sua vida ali, um novo emprego, um novo local e tudo mais. Galerinha, a gente sabe que no Brasil não tem terremoto, não tem furacão, não tem tsunami, não tem nenhum desses eventos catastróficos naturais, tirando algumas enchentes, alguns deslizamentos, mas isso geralmente, quando acontece, é, geralmente é por causa da ação do homem ali, por causa do desmatamento, por causa do, como se fala, de construir suas casas em local de risco, enfim. Há uma infinidade de coisas aí, mas que geralmente essas catástrofes naturais no Brasil, geralmente elas sempre têm um dedinho humano envolvido aí. Diferente de alguns países que têm furacões, terremotos, vulcões, tsunamis, enfim, uma infinidade de coisas, ok? Turminha, e esses são os fatores repulsivos. Mas a gente também tem, galera, eu tô com uma colinha aqui e eu tô com dificuldade de ver. Eu liguei o flash da câmera, porque alguns alunos estavam falando, professor, não estava conseguindo enxergar o seu rosto direito e tal. Eu não fazia questão que vissem meu rosto, mas já que alguns alunos pediram e tal. É... Brincadeira, galera. Mas é porque disseram que ficaria melhor para gravar o vídeo se eu focasse mais o rosto, então eu liguei o flash. Só que o flash vem bem no fundo do olho aqui, falta atravessar a cabeça aqui, mas vai dar para eu me basear aqui com a minha colinha aqui, ao qual vou estar disponibilizando para vocês também, do mesmo jeito que eu fiz na semana passada, no Word ali tem uns tópicos, com a diferença de talvez essa semana eu consiga postar um formulário nesse mesmo documento. Então, provavelmente vai ter esse documento, essa videoaula e provavelmente um formuláriozinho que vai funcionar como uma revisãozinha, ok? E provavelmente também vai ter um videozinho explicatório sobre isso. Galerinha, a gente tem alguns tipos de migração e eu gostaria de falar sobre eles. A gente tem a migração interna. Migração interna, para ficar mais claro para vocês entenderem, por exemplo, no Brasil. No Brasil, a gente teve essa questão de muita migração interna. Deixa eu só olhar aqui, eu acho que a gente tem a gente até tocou nesse assunto. Deixa eu só dar uma recapitulada aqui. Não, a gente não chegou a falar disso ainda. Mas a migração interna, ela se trata daquela migração dentro do território, ou seja, dentro do território de um país, dentro do território nacional. No caso, como eu falei para vocês, na época da construção de Brasília, veio a galera do Nordeste, do Sul, do Sudoeste, veio uma boa parte dessa galera aqui para Brasília. Vieram para Brasília em busca de trabalho. Essa migração é a chamada migração interna. Da mesma forma que antes de 1960, 1940, 50 aí, depois de 30 ali, a galera ia tanto do Nordeste ali pro Sudeste. Por quê? Porque tinha São Paulo e Rio de Janeiro que estava a economia se desenvolvendo ali, então a chance de conseguirem trabalho era bem maior, ok? A gente tem a migração internacional. Essa migração internacional, ela acontece da seguinte forma. Ah, é, eu, eu acho que é a migração que vocês mais conhecem, assim, que vocês mais associam, que é aquela migração onde a pessoa sai do seu país e ultrapassa a fronteira territorial. Ou seja, por exemplo, eu vou daqui para Venezuela, eu vou daqui para Bolívia, vou daqui para Equador, vou daqui para os Estados Unidos, vou daqui para o Japão, para alguns países da Europa, países da África. Essa migração é a chamada migração internacional. Galerinha, a gente também tem a migração voluntária, ou seja, quando o migrante ele decide partir, ou seja, eu decidi morar nos Estados Unidos, então eu faço todo um preparatório aqui e vou morar lá, ok? Mas, em contrapartida disso, a gente tem aquela migração forçada, que aí é onde a gente entra naqueles fatores repulsivos.
Lembra da perseguição política que eu falei nos fatores repulsivos? Isso se encaixa um pouquinho aí na migração forçada, porque geralmente a migração forçada, como o nome já diz, ela é feita contra a vontade do migrante. Um exemplo disso, vamos supor, teve, que nem eu citei também em outras aulas de outras turmas, o caso do Belchior. Belchior era um cantor, ele morreu há pouco tempo atrás, um cantor de MPB brasileiro, que na época do regime militar, ele teve que pedir asilo, se eu não me engano, acho que foi no Paraguai. Ele ficou morando um tempo no Paraguai justamente por isso, ou seja, foi uma migração forçada. Ele foi para lá justamente para não ser perseguido aqui no Brasil e tal. Você sabe que a época do regime militar teve algumas questões positivas, negativas, teve perseguição sim, teve outras coisas. Enfim, isso é assunto para outra aula e tal, porque envolve muita questão ideológica e muitos pontos de vista, ok? Mas vamos focar apenas na questão do migrante, da migração, na dinâmica populacional. A gente também tem a migração definitiva. Galera, a migração definitiva, ela ocorre do seguinte modo. Eu acho que vocês estão vendo meu cachorro ali, de vez em quando ele dá umas latidas e tal, dá um sustinho, mas ok. A migração definitiva, ela acontece quando o migrante ele tem o intuito de se fixar no seu local de destino. Por exemplo, eu vou daqui para o Paraguai. A minha intenção não é passar uma temporada lá e voltar para cá. É me estabelecer lá, morar lá. Até alguns, às vezes, até se naturalizam e tal, com o tempo e assim vai. Mas isso aí é outro caso. Do mesmo jeito que tem essa migração fixa, essa migração permanente, tem a migração temporária. A migração temporária geralmente é o que mais acontece. Por exemplo, tem uns amigos meus da última escola onde eu trabalhei, amigos e ex-alunos e amigos no caso, eles têm alguns que foram estudar na Bolívia, foram fazer medicina na Bolívia. Essa migração que eles fizeram é a chamada migração temporária, ou seja, eles mudaram para lá, estão, como se diz, morando lá, se fixaram lá, mas é temporário, é só pelo período da faculdade. Quando a faculdade terminar, eles retornam para o Brasil, do mesmo jeito que eu tenho amigos também em Trinidad e Tobago, tenho Bolívia, tenho amigos no Paraguai e tal, tenho amigos em Portugal, mas esse é uma amiga que está em Portugal, ela foi para os Estados Unidos, se fixou lá, depois ela foi para Portugal, e ela não tem planos de voltar a morar no Brasil, na verdade, essa migração que ela fez foi uma migração definitiva, ok? Tanto para os Estados Unidos, só que de lá não foi tão definitivo assim, mas aí ela foi para Portugal. Mas em todo caso ela não tinha planos de voltar para o Brasil, ok? Ah, e dentro dessa migração temporária, não só a gente tem essa questão do caso de você ficar um tempo lá apenas para estudar, você também tem aquela questão de ir para outro país, né? Também há motivo de trabalho, por exemplo. Você sai daqui e vai trabalhar, sei lá, em Portugal, conseguir uma graninha lá, ganhar em euro, você se mantém lá e depois você manda uma grana para o Brasil. Isso depois a gente vai estudar bastante, que é a chamada remessa de capital, que é quando o dinheiro que você ganha trabalhando em outro país, você manda para o seu país de origem. Mas isso é assunto para outras aulas, é só a nível de curiosidade mesmo, ok? Turminha, eu vou deixar aí a atividade da página 408. Não, perdão. Eu acabei. Desculpa, gente. Estava na página errada. Ok? Perdão mesmo. Ah, página 423. Isso, página 423 até a página 430, ok? Página 423 até a página 430. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, galera. É porque o flash tá vindo direto no olho aqui. Tô com dificuldade de ver um pouquinho as, as letrinhas. Não se preocupem, eu vou viver.
página 423 até a página 430. Não se preocupem, façam essa atividade. Eu vou postar um vídeo onde vocês, na verdade, um formulário, onde vocês irão tirar uma foto da atividade feita, postar e depois conferir no vídeo onde vai ter a correção, ok? Tá ruim o negócio aqui, galera. Mas enfim, galera, o que tinha para hoje era isso. Estudem bem, foquem bastante, leiam bastante o livro didático de vocês. Pesquisem videoaulas também, não é errado ver videoaulas. Podem ver os temas e ir pesquisando. Tudo aquilo que vocês fizerem para agregar conhecimento é válido, ok? Então, deixo um grande abraço aí para vocês e até a próxima aula, tá bom?